Escolhendo um local para manter a sua LifePort. Escolher um local apropriado para manter a sua LifePort é muito importante. O ponto mais importante é escolher um local com tomada e uma rede elétrica estável. Se a rede não for estabilizada, um no-break deve ser considerado. Manter a LifePort conectada na rede elétrica garante que as baterias estarão sempre carregadas para uso e também ajuda a manter a sua vida útil. Verifique se há espaço adequado para manter a LifePort e seus suprimentos, como cânulas, campos e circuitos de perfusão extras. Também é uma boa ideia deixar uma bolsa de perfusão com suprimentos extras prontos para quando um caso começar. Preenchendo o container de gelo. Para começar, destrave e remova a tampa isolante externa da LifePort. Em seguida, remova o container de gelo de dentro dela. Abra a tampa do container de gelo e encha o recipiente com gelo picado ou granulado. Cubos ocos não são recomendados. Empurre o gelo o mais fundo possível para dentro do container de gelo, maximizando a quantidade de gelo adicionada. Uma vez adicionado o máximo de gelo possível, despeje cerca de 1 litro de água fria sobre o gelo. A água ajudará o gelo a se acomodar e abrir espaço para que mais gelo seja adicionado. Continue adicionando gelo e água até que o recipiente esteja cheio. A linha da água deverá estar em cima da borda interna do container. Essa mistura maximizará a quantidade de tempo que a LifePort pode manter a temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Um container de gelo preenchido adequadamente dura em torno de 24 horas. Feche e trave a tampa do container de gelo. Devolva o recipiente de gelo à LifePort e ela estará pronta para uso. Iniciando o circuito de perfusão. Primeiro, remova o circuito de perfusão estéreo de sua embalagem externa protetora. Também o chamamos de cassete. Em seguida, usando técnica séptica, remova a embalagem estéreo abrindo-a para cima, seguida pelos dois lados e por último a parte mais próxima a você. Leve o circuito de perfusão para um campo estéreo. Uma pessoa de dentro do campo abrirá o cassete soltando a fita de papel que prende as tampas interna e externa do circuito. Remova o berço do rim. Nesse momento, faça uma inspeção no circuito de perfusão garantindo que nada esteja rachado, quebrado, etc. Prepare a LifePort para receber o circuito de perfusão tirando o cabo do sensor de pressão dos grampos em U, abrindo a trava cinza e o braço que segura a bomba peristáltica. Usando técnica séptica, decante 1 litro de solução de preservação KPS1 resfriada dentro do cassete. Recoloque as tampas interna e externa. O circuito é então entregue a uma pessoa não estéril fora do campo para a montagem do cassete dentro do container de gelo da LifePort. Mantendo um ângulo de 90 graus, encaixe a estrutura de tubos nos grampos em U. Abaixe a estrutura de tubos encaixando a borracha na bomba peristáltica e feche a trava. Aplique uma leve pressão nos detectores de bolhas e feche a trava cinza. Conecte o cabo do sensor de pressão fechando a tampinha com apenas uma rosca meia-lua. Ligue a máquina pressionando o botão liga-desliga on-off. A máquina fará uma série de auto-verificações. Aperte o botão Wash para iniciar o modo de lavagem circulando o perfusato até o momento de receber o rim. Depois que o detector de bolhas estiver cheio de KPS1, o líquido começará a sair pela mangueira de lavagem de volta para o cassete. Neste momento, ajude o sistema a retirar as bolhas de ar de dentro do cassete fazendo uma leve rotação de 45 graus na máquina. Por fim, feche e trava a tampa externa.
Inserindo informações de identificação do órgão. Você pode optar por inserir informações de identificação do órgão, lateralidade do rim e tipo sanguíneo antes de iniciar a perfusão. Comece acessando o painel de controle na parte superior da LivePort. Pare o modo de lavagem pressionando o botão Stop. À direita, você encontrará o teclado com setas direcionais. Pressione OK para exibir o menu. Selecione Organ Information e aperte OK. Digite o número de identificação. Pressione Done para concluir e Save para salvar as informações inseridas. Faça isso para cada um dos itens listados. Você terá as opções de rim esquerdo, rim direito ou NA. As opções de tipo sanguíneo são A, B, O, AB, sem subtipos. Depois de concluído, pressione Done. Canulação usando a cânula universal com patch aórtico. Se o rim tiver um bom e completo patch aórtico disponível para a canulação, você pode escolher entre alguns tipos e tamanhos de cânula. Primeiro, vamos canular usando a cânula universal Seal-Ring. Existem 4 tamanhos de cânulas universais Seal-Ring: 3 mm, 5, 7 e 9 mm. O mais importante é escolher combinando o diâmetro da cânula com o diâmetro do lúmen da artéria renal. Abra a cânula completamente, incluindo a âncora. Posicione a base da artéria renal ao redor deste clipe. Antes de fechá-lo, verifique se o clipe não está beliscando ou ocluindo a artéria renal. Ajuste o que sobrou do patch aórtico para que fique plano na parte inferior da cânula. Dobre a parte superior da cânula usando a dobradiça, de maneira que o pequeno cone macio e preto da cânula se insira no lúmen da artéria renal. Mantenha uma leve pressão na cânula fechada enquanto ajusta as cintas laterais para fixá-la. Olhe pelo visor e ao redor do vaso para garantir que não haja nenhuma oclusão. O rim está pronto para a LivePort. Canulação usando a cânula universal sem patch aórtico. Existem algumas opções de cânulas quando a artéria renal não vem com patch aórtico. A melhor alternativa nesse caso é a Universal Seal-Ring. Primeiro, verifique se você selecionou a cânula de tamanho apropriado para o seu vaso. A cânula deve ser ligeiramente menor que o diâmetro do lúmen da artéria renal. Abra a cânula soltando as cintas elásticas e destrave a âncora. Posicione o vaso no centro da âncora, de modo que a extremidade da artéria esteja de 1,5 a 2 mm acima da superfície da âncora. Feche a âncora ao redor do vaso e abaixe a parte superior da cânula, trazendo cuidadosamente o cone macio e preto para o interior do vaso. Ajuste as cintas elásticas laterais da cânula para fixá-la. Olhe pelo visor para garantir que não haja oclusões nem vazamentos. E o rim estará pronto para a LivePort. Canulação com a cânula Seal-Ring. Quando o rim tem um patch aórtico de bom tamanho, uma boa opção de cânula é a Seal-Ring. As cânulas Seal-Ring vêm em 2 tamanhos, 7 por 20 mm e 10 por 35 mm. A cânula 7 por 20 pode ser usada quando houver apenas uma artéria ou várias artérias próximas para incorporá-las em uma única canulação. A 10 por 35 pode ser usada da mesma maneira, só que com artérias que estão um pouco mais afastadas umas das outras. Abra a cânula e a posicione sobre o patch aórtico. Usando uma pinça que não cause trauma no tecido, puxe cuidadosamente o patch para dentro da cânula. Ajuste o patch de maneira plana e feche a parte superior da cânula pela dobradiça, vedando o lúmen da artéria. Mantenha a cânula levemente pressionada enquanto fecha as cintas elásticas laterais. O rim estará pronto para a LivePort. Canulação com straight cannula ou cânula reta.
Se você se encontrar em uma situação em que a cânula reta for a única opção, recomendamos que a canulação seja feita com muito cuidado, pois este procedimento pode causar dano no tecido arterial. As cânulas retas vêm em 3 tamanhos: 3 mm, 5 mm e 8 mm. Escolha a cânula mais apropriada com base no diâmetro do lúmen arterial. Insira a cânula reta no lúmen da artéria. Use um fio cirúrgico ao redor da base da artéria para fixar a cânula no lugar. Não é necessário inserir a cânula profundamente na artéria. Insira apenas o suficiente para prender a artéria utilizando o sulco na ponta da cânula. Faça sua sutura, apare as pontas dos fios e verifique possíveis oclusões. O rim está pronto para LifePort. Canulação utilizando um acoplador ou cânula coupler. Em alguns casos, você pode encontrar um rim com vários vasos que precisam ser canulados individualmente. Para perfundir estes casos, você vai usar um acoplador. Após a canulação de cada vaso, identifique o vaso principal e encaixe-o no suporte da cânula. Conecte a linha de infusão a esta cânula. Em seguida, substitua a tampa da extremidade por uma extremidade do acoplador. Conecte a outra extremidade do acoplador à porta de infusão da próxima cânula. Isso pode ser feito quantas vezes forem necessárias para conectar todas as cânulas à linha de infusão. A última cânula da fila deverá ser fechada pela trava Luer. Quando todas as artérias estiverem conectadas, o rim estará pronto para LifePort. Colocando o rim no berço renal. Após a canulação, prepare o berço renal para receber o rim soltando a rede de proteção. Coloque gentilmente o rim no berço renal com a veia renal direcionada para cima. Ajuste o suporte da cânula na altura apropriada para evitar dobras ou estiramentos da artéria renal, encaixando a cânula no suporte. Inspecione a artéria para garantir que não haja dobras ou oclusões. Prenda a rede de proteção do órgão ligeiramente solta, pois o rim aumentará de tamanho durante a perfusão, sendo importante deixar um espaço para esta dilatação. Colocando o rim na LifePort. Agora que o rim já está canulado e no berço renal, ele está pronto para ser colocado na LifePort. Peça a alguém fora do campo asséptico abrir o campo estéril descartável que vem junto com o kit e remover a tampa externa do circuito de perfusão. Coloque o campo estéril dobrado sobre o circuito de perfusão. Desdobre o campo para as laterais da LifePort e em seguida para cima e para baixo, protegendo toda a máquina. Posicione a abertura do campo ao redor do circuito de perfusão ainda com a tampa interna. Remova a tampa interna e coloque-a no backtable. Afaste a mangueira de infusão abrindo espaço para colocar o berço do rim dentro do circuito de perfusão. Preenchendo a linha de infusão. Primeiro é preciso pressionar Stop para parar o modo lavagem. Em seguida, conecte a linha de infusão à extremidade aberta da cânula apertando o encaixe da trava Luer. Retire a tampa da extremidade oposta e pressione o botão Prime. Somente recoloque a tampa após retirar as bolhas de ar da linha de infusão e da cânula. Colocar a tampa fecha o circuito, causando um alerta de alta pressão e a máquina para de ciclar, pois o circuito já está totalmente preenchido com solução de preservação. Neste momento, a LifePort estará pronta para iniciar a perfusão renal. Iniciando a perfusão. Antes
Antes de iniciar a perfusão, você pode alterar a pressão de bombeamento usando as setas para cima e para baixo do lado esquerdo do painel de controle. A bomba possui uma configuração de pressão padrão de 30 mm de mercúrio. De um modo geral, essa é uma boa pressão para começar. Pressione o botão Infuse para iniciar o processo de infusão. Visualmente, verifique se há vazamentos ao redor da cânula e se a artéria está se expandindo. Verifique também se o perfusato ou sangue residual está saindo pela veia. À medida que a perfusão continua, você notará que o rim vai ficando mais pálido e ligeiramente dilatado. Fechando a LifePort. Agora que o rim está sendo perfundido, você pode fechar a LifePort. Usando técnica séptica, recoloque a tampa interna no circuito de perfusão e retire o campo estéril. Uma pessoa não estéril colocará a segunda tampa do cassete e também a tampa externa da LifePort fechando as travas. É importante manter a tampa externa para preservar a longevidade do gelo. Checando os parâmetros. O painel da LifePort fornece dados importantes sobre o que está acontecendo com o rim durante a perfusão. No lado esquerdo, você encontra a pressão definida da máquina e também a pressão que o bombeamento está atingindo durante a perfusão. Você também pode ver o fluxo atual, a resistência renal e duas temperaturas. A primeira temperatura é a da mistura de gelo e água do container de gelo. A segunda é a temperatura do perfusato fluindo diretamente para o rim. Durante a primeira hora de perfusão, queremos ver o fluxo aumentar e a resistência renal diminuir. Se isso não acontecer, pode ser necessário ajustar a pressão dependendo da qualidade do rim. O botão na ponta esquerda do painel alterna o visor para mostrar as tendências do fluxo e da resistência ao longo do tempo. Removendo o rim da LifePort. Quando chegar o momento de remover o rim da LifePort, peça a alguém fora do campo asséptico para remover a tampa externa do cassete e abrir um novo campo estéril. Usando técnica séptica, coloque o campo estéril dobrado sobre o circuito de perfusão e abra-o primeiro ao longo da LifePort e depois de um lado para o outro. Retire a tampa interna do cassete e pressione Stop para interromper a perfusão. Abra ou corte a linha de infusão para soltá-la da cânula. Remova o berço com o rim e leve-os para o backtable. Solte a malha de contenção gentilmente. Remova a cânula do suporte e solte a cânula da artéria renal. O rim está pronto para ser removido do berço renal. Limpando a LifePort após o uso. Depois que o rim for removido, desligue a LifePort para que ela pare de gravar dados. Recoloque a tampa interna no circuito de perfusão. Remova o campo e descarte-o de acordo com a prática clínica. Recoloque a tampa externa no cassete. Desconecte o cabo do sensor de pressão. Destrave a trava cinza que prende a estrutura de tubos e também a trava da bomba peristáltica e a mangueira de seu cabeçote. Remova o circuito de perfusão da LifePort e descarte-o de acordo com a prática clínica.
Remova e esvazie o container de gelo e seque-o bem. Limpe a LifePort com uma solução de 70% de isopropanol. Evite o excesso de líquido no visor externo ou no painel de controle. Sempre guarde o container de gelo e sua tampa dentro da máquina. Feche e trave a tampa externa da LifePort.